temos avançado ou regredido na questão do diálogo entre correntes, eu tô falando em correntes ortodoxas, tá. Os hereges, Sim. vamos deixar eles num outro campo. Mas eu tô falando dos nossos grupinhos aqui, calvinistas, pentecostais, né, congregacionais. A gente tem melhorado, você que é pentecostal e já tem uma visão mais geral do domínio público da igreja evangélica nessa integração para um bem comum que beneficia o evangelho, mas também beneficia o mundo em que nós estamos, ou essa polarização política que nós vivemos já é algo já prático e visível daquilo que nós não conseguimos resolver nos bastidores? Eu acho que aí é uma resposta complexa, Paulo. Eu acho que a gente tem melhorado em alguns aspectos e piorado em outros. Uhum, Eu vou te dar um exemplo. Na questão da polarização teológica, as redes sociais também agravaram essa uhum, situação. A gente teve um auge ali em debates sobre arminianos e calvinistas, em que havia páginas de humor, que era um humor extremamente ácido e uhum, agressivo, uhum. dos dois lados, tá? E eu até falava, cara, se Armínio visse isso aqui, ele ia ficar indignado, porque uma das pregações constantes de Armínio era a tolerância. Então, ridicularizar um calvinista para Armínio não faria nenhum sentido. O seu blog antigamente não fazia isso, né? Não, não fazia. A gente nunca teve essa ideia de ridicularizar. Pelo contrário, eu sou grato aos calvinistas, aos reformados, porque quando eu comecei a me interessar por teologia foi muito cedo na minha vida, eu tinha 12, Uhum, 13 anos. E o que tinha na internet era material reformado, né? Era o site Monergismo na época, tinha um outro site, mas basicamente foi ali que eu comecei a estudar teologia. Se você me perguntar hoje, você lê, continua lendo Reformados? Muito pouco, muito pouco. Leio quase nada de teologia reformada hoje. Talvez eu leia muito mais anglicanos, católicos até porque muito mais se e publicou nesses últimos sim, tempos, né, para suprir uma carência já presente dentro do contexto, vamos dizer assim, arminiano pentecostal, né. sim, porque naquele momento era o que tinha, né? Uhum, Mas eu sou grato por isso. Em outros aspectos eu vejo essa melhora. Nosso diálogo aqui é um exemplo disso. Há muito, vai lá, 10, 15 anos atrás, não tinha praticamente esse diálogo de pentecostais e reformados, hoje tem. hum. Mas tem muita coisa para melhorar ainda, Paulo. Em que sentido? Por exemplo, a gente tem avançado em alguns diálogos, mas ainda tem uma postura que inclusive houve uma regressão entre os assembleanos, porque os assembleanos eles estavam recebendo muitos pregadores reformados, Ah, é especialmente verdade. os mais Uhum, famosos. uhum, uhum. Mas aí, o que os assembleanos constataram? Chegaram a essa conclusão, os pastores, tá? Pô, a gente sempre convida eles, eles nunca convidam a gente. A gente não vai convidar mais também. É, Cara, e tem razão, né? Não era um convite recíproco, porque era aquela ideia, né? O reformado que aceitava muitas vezes esse convite, ele ia todo feliz, contente, né? Mas é aquela ideia, eu vou lá para ensinar esse povo vamos ignorante, não levar a sabe nada. luz para os A luz, pentecostais. a teologia, a gente até pode aprender aqui com o evangelismo deles, com alguma empolgação Mas é litúrgica, sempre mas assim, né, é é, piedade, oração, evangelização. evangelização. Mas teologia não, teologia é com a É, gente. teologia é o nosso esporte. É. E engraçado porque estava tendo essa abertura por parte dos assembleanos, e aí houve uma regressão, né? Puxa, a gente não viu reciprocidade, então a gente vai voltar atrás, né? O que é uma pena, né? Assim, uma pena que não houve essa reciprocidade, que houve, como reação a isso, essa regressão, né? Uhum, Dá para entender o motivo, embora a gente lamente. uhum, Mas é necessário avançar nisso. Até porque a teologia pentecostal, agora falando do meu lado, ela já passou a fase da defensiva. Graças a Deus, no Brasil ela já passou essa fase. A gente estava antes querendo mostrar, olha, a gente tem teologia, ó, uhum, presta atenção, a gente tem teologia. uhum, uhum, Ela agora já está aí. Você pega uhum. uma Thomas Nelson da vida, está publicando, uma baita editora, está publicando material pentecostal. Publicou Teologia Sistemática, do meu amigo César, publicou James Smith Pensando em Línguas, publicou o Jack Levison, um livro cujo título é Inspirados, é maravilhoso esse livro, sobre o Pois é, Espírito e Santo. isso daí comprou aí a antipatia de alguns reformados pela própria Thomas Nelson, né. Pois é, e é uma pena, né?
E aí a gente está trazendo, e eu sou grato a Thomas Nelson por isso, a gente está trazendo teologia acadêmica pentecostal para o Brasil, e aí a gente já saiu dessa fase de provar alguma coisa e mostrar, olha, a gente tem algo a acrescentar aqui ao debate, Uhum. e como toda corrente tem, né? Então a gente tem como fazer esse diálogo num nível elevado, né? Então essa é a ideia, não é ver aquela postura professoral, né? Eu também Uhum. eu não quero ser professor de reformado, eu quero ser um irmão de conversa, como eu Uhum. tenho com você, como eu tenho com o Vitor Fontana, essa conversa é tete a tete mesmo, ó. Eu li uma coisa aqui, puxa, uma ideia aqui que a gente vai interagindo, que a gente vai compartilhando, e é lindo isso, porque é isso que é a igreja, né? Sem ser aquela postura arrogante professoral. Eu tenho só a ensinar para você, Gutierrez, ó. Você só tem a aprender, caladinho aí, né? Uhum. Então, eu penso que a gente precisa avançar. A gente já tem pessoas fazendo isso, mas precisamos avançar nesse nível de diálogo, tá? Uhum. De olhar os dois como pessoas iguais, mas que têm um ao outro a acrescentar, né?